Celebramos o Dia Internacional das Pessoas Idosas no dia 1 de outubro de 2021. Este dia também está enquadrado na década do envelhecimento ativo e saudável 2020-2030 das Nações Unidas. Este grupo etário das pessoas idosas foi especialmente afetado durante o Covid. Como sabemos, com a pandemia e com a infecção SARS-CoV-2, este grupo sofreu maior gravidade de sintomas, mais hospitalizações e mais mortalidade. Isso só por si constituiu mais ansiedade e mais depressão neste grupo etário. Por outro lado, muitas destas pessoas institucionalizadas, pelo ambiente em que viviam e as condições de maior transmissibilidade, também foram especialmente afetadas. Para as pessoas que viviam em casa sozinhas e autónomas, houve um aumento grande da solidão, porque as famílias e também os cuidadores informais, numa tentativa de protegerem estas pessoas, acabaram por ter menos interações com elas. Muitas vezes a comida era deixada à porta e as pessoas ficavam sós. Além disso, com o confinamento, deixou de se exercitar músculos, deixaram de se exercitar articulações e, portanto, houve um maior aumento da dor articular, da perda da massa muscular e da incapacidade física. Além da incapacidade física, depois temos uma relação também com a incapacidade e as dificuldades cognitivas, porque estas pessoas, ao deixarem os seus hábitos habituais, de irem à rua, de irem à mercearia, de irem à farmácia, acabaram por deixar de ser expostas ao cálculo, à interação com outras, e isso também aumentou a ansiedade, a depressão e a incapacidade cognitiva. Finalmente, do ponto de vista das outras doenças crónicas, como o sistema de saúde sofreu grandes pressões por causa do Covid, muitas consultas de controle das doenças crónicas foram interrompidas e, portanto, houve descompensação de algumas destas doenças crónicas, menor controle e mesmo de rastreio de doenças oncológicas. Em Portugal, nós caracterizamos a população idosa portuguesa mesmo antes da pandemia e percebemos nesse retrato que os idosos, em relação à população geral, têm menos literacia, menos escolaridade. 77% deles têm até ao 4º ano de escolaridade, são pessoas com baixo rendimento, com o rendimento do agregado familiar, 1/3 tem menos de 500 euros por mês de rendimento e mais de metade, mais ou menos 2/3, têm até 1000 euros de rendimento no seu agregado familiar. São pessoas obesas que praticam pouca atividade física e que têm mais do que 3 doenças crónicas em média. E, portanto, este retrato que foi feito antes da pandemia, com a pandemia houve ainda um maior agravamento da inatividade, um maior agravamento e menor socialização e, portanto, agravamento das dificuldades motoras e cognitivas e, além disso, este grupo etário ainda é um grupo etário que tem muita dificuldade de utilizar as novas tecnologias e, portanto, neste momento, nos idosos, há muitos desafios que se levantam e, por outro lado, nós também temos que começar a programar a vida dos idosos nos próximos 10 anos, 15 anos, que provavelmente vão ser idosos um pouco diferentes dos que temos hoje, nomeadamente em relação à utilização das novas tecnologias e de formas de comunicação. Mas neste momento, em relação aos idosos atuais, temos ainda grandes problemas de solidão, cerca de 25% dos idosos vivem sós em casa e muitos deles são cuidadores de outro idoso. Com pouco apoio social que temos neste momento das estruturas sociais e portanto, são idosos que têm dificuldades quer económicas pelo baixo rendimento, por outro lado, sempre que há situações mais agudas, têm dificuldade ainda de comunicação por não utilizarem as tecnologias.
Temos sistemas de saúde que estão muito orientados para consultas que são feitas de forma periódica, quando estão marcadas, e não na altura aguda e na necessidade da pessoa quando está doente. E, além disso, as estruturas sociais estão ainda também organizadas de forma um quase on-off em relação à independência, e a pessoa pode estar a viver em casa, ou dependência vai para um lar, que é uma instituição que neste momento em Portugal ainda não ajuda muito à autonomia das pessoas idosas. E, portanto, já há alguns desafios a serem respondidos, nomeadamente com o apoio domiciliário de alguns idosos, com centros de dia, mas continuamos ainda a ter muitas dificuldades para uma maior independência dos idosos. E, portanto, quando nós comparamos com os outros países do norte da Europa, conseguimos ter uma sobrevida quase equivalente, nas mulheres cerca de 83 anos e nos homens cerca dos 79 anos, mas depois a qualidade de vida nos últimos 5 a 10 anos de vida é muito inferior a outros países. E é aí que nós temos que atuar para melhorar a qualidade de vida nos últimos 5 a 10 anos de vida dos nossos idosos. A Repensa é a rede portuguesa do envelhecimento ativo e saudável. A Repensa foi criada tendo como base 4 centros iniciais, que são os fundadores: o Porto Aging, o Coimbra Aging, também o Algarve Aging, e aqui em Lisboa o Lisbon Active and Healthy Aging, que é um centro coordenado pela Universidade Nova de Lisboa. O que é que caracteriza estes 4 centros fundadores, e depois serão continuamente aceitos mais membros para esta rede? Estes centros são considerados centros europeus de referência do European Innovation Partnership, o EIP, AHA, o EIP para o envelhecimento ativo e saudável. E são centros de referência porquê? Porque são centros que são formados por uma quarta hélice, em que há um componente que é a academia, e por isso nós somos coordenados aqui em Lisboa pela Universidade Nova de Lisboa, mas há outras instituições académicas no consórcio. Depois temos o componente governamental, institucional, público, e as CCDRs, as Comissões de Coordenação Regional para o Desenvolvimento Regional, estão envolvidas. Portanto, aqui temos a de Lisboa e Val do Tejo, no Porto do Norte, em Coimbra do Centro, temos a do Algarve, e portanto as CCDRs estão envolvidas, mas também as câmaras municipais, e aqui no Lisbon AHA temos 7 câmaras da região metropolitana de Lisboa envolvidas. Depois há o outro componente, que é o componente da indústria e das companhias da área da saúde, que fazem parte do consórcio, e ainda o componente social, a União das Misericórdias e várias associações sem fins lucrativos. E, portanto, cada centro regional desenvolve projetos a nível regional, e depois temos a rede portuguesa, portanto a rede nacional, que congrega estes vários centros. Mas, além disso, a Repensa também por si tem algumas atividades que considera prioritárias e que são muito importantes, fazendo a ponte entre o social e a saúde. E neste grupo etário, a ponte entre o componente social e o componente de saúde é fundamental. E quando nós pensamos nas várias etapas também do ambiente onde vive o idoso, nós começamos por ter o idoso a viver em casa, autónomo, mas precisa a pouco e pouco de alguns apoios. E esses apoios passam, por exemplo, por utilizar apoios técnicos na casa de banho, ter, por exemplo, luzes que se acendem quando anda, para não cair à noite quando vai à casa de banho e não sofrer quedas. Depois, casas, por exemplo, climatizadas, e isto são apoios que se podem dar e que ajudam o idoso a viver durante mais tempo em casa.
Depois há outro nível que tem a ver com o apoio domiciliário. Muitas vezes o apoio domiciliário é fazer higiene e dar a comida ao doente idoso. Mas na Repensa estamos a promover ações de formação para os cuidadores, de forma a que esse apoio não seja apenas um apoio passivo de ajudar as pessoas na limpeza, na higiene e na alimentação, mas também de ser uma ponte para o exterior, com estimulação cognitiva e com aumento de socialização dos idosos. Depois, outro projeto também que consideramos muito importante tem a ver com as comunidades residenciais. Começarmos a pensar no urbanismo e nas urbanizações para os idosos do futuro, em que podem viver de uma forma mais comunitária, porque ainda são suficientemente autónomos, não podem estar sozinhos em casa, mas não precisam de um lar no sentido de terem uma cama para dormir, mas não terem mais atividades. E da mesma forma que há comunidades residenciais para jovens, em que se partilha a cozinha, tentar que no futuro em Portugal estas comunidades residenciais também existam, com partilha, por exemplo, de uma cozinha comum, espaços de lazer e lúdicos, onde os ginásios comuns, salas comuns, como existem já nos centros de dia, mas dentro de urbanizações, em que isso possa ser partilhado entre os idosos. E este tipo de iniciativas que já estão a existir e que já existem em alguns países para quem tem o poder socioeconómico de as pagar, é muito importante que seja acessível cada vez mais à população geral. E, portanto, na Repensa e também com projetos através do PRR e depois de outros fundos com o apoio de financiamentos estruturais, estamos a tentar desenhar algumas atividades e depois projetos a mais longo prazo neste sentido. Outro aspecto também pensamos que é muito importante tem a ver com o gestor do doente idoso, da pessoa idosa. Nós, nos centros de saúde, sabemos que os idosos, e por um estudo que fizemos em Portugal, que os idosos, 96% dos idosos recorre aos cuidados de saúde primário num ano, portanto há um contacto de pelo menos uma consulta, isto acontecia pelo menos antes da pandemia, era verdade, um contacto com o médico de família, mas esse contacto está agendado periodicamente e é preciso aumentar a comunicação para o momento em que as pessoas estão doentes, havendo pontes entre o centro de saúde e as casas das pessoas, que pode ser facilitada através das novas tecnologias. Também a comunicação com os familiares e com o centro de saúde, ou mesmo com os cuidados hospitalares, onde os doentes com doenças crónicas são seguidos, pode ser facilitado pelas novas tecnologias, a alta precoce, que evita que as pessoas tenham ainda mais atrofia muscular, infecções hospitalares. Tudo isto pode ser alavancado com inovação na área da saúde. E, portanto, a Repensa é uma rede que se suporta nos vários centros regionais para catalisar e para transformar projetos locais e regionais em projetos nacionais, baseados nas boas práticas clínicas e também com ligação internacional, uma vez que se baseia em centros de referência europeia para a inovação e para o envelhecimento ativo e saudável.